Muito bem, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de 3 versículos. Versículos 5, 6 e 7. Então, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vamos orar. Deus nos ajude a aplicar, Deus, a tua palavra, Deus, a nossa vida. Abençoe para que o estudo de hoje contribua para cada um de nós crescer um pouco mais, não só em conhecimento, mas também na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, que é aquele Deus que pagou um alto preço para que cada um de nós pudéssemos estar hoje diante de Deus, perdoados, justificados, ó Deus, e em um processo chamado santificação, ó Deus, o qual, ó Deus, culminará, Senhor Deus, na glorificação no dia de Cristo. Assim eu peço que o Senhor nos abençoe no tempo que dispomos, ó Deus, para poder cobrir da melhor maneira possível, Deus, em um tempo hábil, o estudo nessa manhã. Continua conosco, ó Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses tem mostrado que Deus, através dos seus servos, Paulo, Silvano e Timóteo, chamou para si, dentre os habitantes de Tessalônica, aqueles que ele havia amado e escolhido desde o princípio para a salvação, os quais, mesmo tendo a ausência dos seus pais espirituais, ou seja, eles não tinham nem mais Paulo, nem mais Silvano e nem mais Timóteo com eles, eles mostraram nas suas vidas uma fé ativa, um amor abnegado e uma paciência resistente diante de Deus e dos homens. Certamente a obra de Deus em Tessalônica nos mostra o que Deus é poderoso para fazer, no início de qualquer igreja local. E embora o Senhor opere distintamente em cada igreja, porque é verdade, você vê Deus atuando de uma forma numa igreja e de outra forma em outra igreja, há aspectos comuns que toda igreja deve considerar. E no estudo de hoje nós vamos considerar pelo menos um desses aspectos, que é justamente o Evangelho de Deus. A gente fala muito sobre pregar o Evangelho, mas é bom, de vez em quando, a gente dar uma parada e revisar e olhar o que as Escrituras elas chamam de Evangelho, porque não é de hoje que circulam no meio das pessoas outras mensagens se passando por Evangelho. Então vamos aqui, na nossa mensagem de hoje, vamos ficar apenas com uma parte do versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 1. Aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que diz: porque o nosso Evangelho. O que é que Paulo, Silvano e Timóteo, eles tinham de mensagem a dar àquelas pessoas? O Evangelho. E, irmãos, embora Paulo ele diga aqui, vocês repararam nas suas Bíblias, embora ele tenha dito o nosso Evangelho, há somente um Evangelho. Vocês sabem que Paulo ele usou, e você mesmo pode ter lido na sua Bíblia, outras designações para o Evangelho. Por exemplo, se você for no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses,
E você lê o versículo 2, diz assim: Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus. Então, o evangelho que Paulo pregava não era o evangelho de Paulo, assim como Pedro tinha o seu evangelho, assim como João tinha o seu evangelho. Não, é apenas um evangelho, o evangelho de Deus. Ou também o evangelho de Cristo, se você for no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no evangelho de Cristo. Então, há um só evangelho, embora nas Escrituras você possa ler o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, há apenas um evangelho. Isso eu falo para que você tenha convicção. Agora, por que Paulo ele usa a palavra o nosso evangelho? Por que ele não usou simplesmente o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo? Aliás, por que Paulo, ele, até mesmo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele fala meu evangelho? O que significa? Já que não é um evangelho paulino, como também não há um evangelho petrino, um evangelho joanino, por que ele usa então essa expressão? É para deixar claro, meus irmãos, que tanto ele, Silvano e Timóteo, eles realmente eram o quê? Mensageiros do evangelho. Então, naqueles dias, quando as pessoas elas estavam ouvindo outras mensagens, se passando por evangelho, Paulo ele foi firme em dizer o meu evangelho, para dizer que não é esse evangelho aí que vocês estão seguindo. Porque, por exemplo, você vê a carta dele aos Gálatas. Ele chegou na região da Galácia, ele trabalhou lá, plantou muitas igrejas, depois vieram alguns convertidos, mais do judaísmo, e começaram a dizer para eles, olha, vocês têm também que se circuncidar, e com a circuncisão vai vir a observância de outras coisas, para que vocês sejam salvos. Paulo disse, não, isso aí, ele podia muito dizer, isso aí não é o meu evangelho não foi o que eu ensinei a vocês não. E Paulo ele era tão convicto, meus irmãos, que a mensagem que ele tinha recebido era o evangelho de Deus, era o evangelho de Cristo, que ele disse assim, olha, ainda que eu volte aí e pregue algo além do que eu já ensinei, eu quero que vocês me considerem anátema, ou seja, amaldiçoado. Aliás, ainda que desça um anjo do céu. Ele não está falando aqui de um anjo, ele está falando todos os anjos, os anjos bons, os maus, ainda que desça qualquer deles do céu e pregue algo além do que eu preguei, também seja considerado amaldiçoado. Então você vê que o evangelho, irmãos, não é uma mensagem qualquer, uma mensagem como me pega e dilui, né, para ficar mais palatável. Não, o evangelho é o evangelho. Ainda que ele gere mal entendido, irmão? Sim. Ainda que ele gere mal entendido, ainda que fica difícil de entender na nossa cabeça? Sim. A mensagem é uma e deve ser mantida pura e simples como Paulo ensinou. Então, sabendo disso, o que é o evangelho em poucas palavras? Irmãos, eu vou arriscar aqui uma definição minha, com base no que eu já tenho entendido, em poucas palavras. O que é o evangelho? É a mensagem da salvação oferecida por Deus aos pecadores em razão do sofrimento de Cristo por estes. Vou repetir, é a mensagem da salvação oferecida por Deus aos pecadores em razão do sofrimento de Cristo por estes, isto é, pelos pecadores. Como é que eu encontrei essa definição? Eu quero convidar vocês a abrir 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ficar por um tempo nesse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. E esse texto aqui ele é maravilhoso porque Paulo ele vai fazer uma defesa sobre a ressurreição dentre os mortos. E para falar da ressurreição dentre os mortos, ele vai falar da própria ressurreição de Cristo.
E ele vai falar que a ressurreição de Cristo é um dos pontos cruciais do Evangelho. Vamos ver aqui alguns detalhes importantes nesse texto. Como o texto é um pouco extenso e o nosso tempo ele é muito curto, então eu vou lendo na medida e já vou explicando alguma coisa aos irmãos. Então diz aqui, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao 2, diz assim: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que o evangelho, de acordo com o versículo 2, ele salva aquele que crê no evangelho. Como diz aqui, né? Por ele também sois salvos. Por ele também sois salvos, é claro, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Então ele diz aqui, né, que o evangelho anunciado por ele, por Paulo, né, era uma palavra de salvação, uma mensagem de salvação, pela qual aquele que nele crê no evangelho é salvo. E vocês veem a possibilidade de que da pessoa ela crê no evangelho e se afastar do evangelho crendo em uma falsa mensagem. Um evangelho fabricado pelo homem. E nesse sentido, se uma pessoa ela crê em um outro evangelho, ela não tem nenhuma segurança de salvação. O que é que estava acontecendo com os Gálatas? Eles creram no evangelho da graça, mas já estavam abraçando um evangelho de obras. Um evangelho de obras. E Paulo diz, ó, da graça decaístes. Então, meus irmãos, vocês veem que o evangelho não é uma coisa que você recebe pura da palavra de Deus, aí você começa a acrescentar alguma coisa a outra e já de repente está tão diferente que já não é mais o evangelho. Isso é um aviso para nós, por quê? Porque nós temos que perseverar, como ele diz aqui no versículo 15, né? No capítulo 15, versículo 1, no qual ainda perseverais. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou escrevendo a vocês, vocês ainda têm retido o evangelho. Mas eu quero esclarecer vocês sobre algumas coisas que vocês estão acreditando e que são coisas falsas. Então, primeira coisa é que o evangelho salva aquele que nele crê. Segunda coisa, o evangelho ele foi transmitido por Cristo aos apóstolos. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ou seja, Paulo ele não concebeu o evangelho na mente dele. Paulo não foi, digamos, um filósofo, embora ele tivesse toda a capacidade de sê-lo. Ele não ficou naquele deserto da Arábia uns 3 anos, como ele fala lá na carta aos Gálatas. Ele passou uns 3 anos na Arábia e ficou lá aprendendo o evangelho. Ele não ficou lá refletindo, né, nas escrituras e pensando numa maneira, num caminho de salvação. Não, ele recebeu a revelação de Cristo. Por que Paulo foi tão preparado? Meu irmão, o seminário dele foi com o próprio Senhor. Às vezes a gente pensa que a gente pode chegar ao nível de Paulo. Meu irmão, para chegar no nível dele, a gente tinha que passar pelo que ele passou. Tanto pelo evangelho, como por todos os sofrimentos que ele passou. Uma vez de viagem com um irmão, a gente estava indo a Recife para a formatura de uma irmã, eu acho que era até no seminário Palavra da Vida. E parece que um pastor ou um obreiro de uma outra igreja do nosso lado, a gente estava conversando com eles, aí esse irmão mesmo falou assim, olha, muita gente queria ser como Paulo, mas não querem pagar o preço que ele pagou, né? Então, Paulo, ele não concebeu na mente dele, né? Ele não foi, digamos,
um filósofo que examinou todas as coisas, ponderou, refletiu e refletiu e refletiu e idealizou o evangelho. Não, ele recebeu o evangelho. E de quem ele recebeu? Do próprio Cristo. Como diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu pedi o Mateus para colocar a referência aí. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Primeiro o 11, né? É esse aqui, o 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o... Pode colocar o 12 agora, Mateus. Por quê? Porque não é segundo o homem? Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Aprendeu de quem? Mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele nem sequer, ele, digamos, eu preciso... já sei, eu vou a Jerusalém, porque lá estão os 12. Aí eu vou aprender com eles, né? Me sentar aos pés de Pedro, aos pés de João. Eu vou até lá e vou aprender com eles, porque eles receberam de primeira mão. Sabe por que Paulo não fez isso? Porque ele também recebeu de primeira mão do Senhor. Não foi orgulho, foi que ele estava completamente certo. Eu não preciso, se eu estou com o mestre do meu lado, por que é que eu vou aprender com os outros? E aprendeu a mesma mensagem, irmão. É tanto que quando ele volta lá a Jerusalém, justamente para combater o erro dos judaizantes, ele diz assim que eles viram que o evangelho que eu pregava, né, tinha os mesmos resultados do evangelho pregado por Pedro, nos apoiaram. Era o mesmo evangelho, né? O mesmo evangelho. Agora você sabe que Paulo ele trabalhou mais com os gentios. Então por que Paulo ele ia seguir aquelas tradições judaicas que não eram contra o evangelho no meio dos gentios? Não fazia sentido, né? No meio dos judeus ele disse, olha, agir como um judeu junto com os judeus. Agir com aqueles que estão debaixo da lei como se eu próprio estivesse, embora eu esteja debaixo da lei de Cristo, né? Ou seja, ele sabia muito bem agir, proceder no meio das pessoas, fossem judias, fossem tementes a Deus, fossem pagãos declarados, abertos, fossem qualquer tipo de pessoa, ele sabia como pregar o evangelho a elas e viver o evangelho diante delas. Nesse sentido, o evangelho ele é até superior a qualquer outra mensagem, pois os apóstolos a receberam não de homens, como Paulo diz aqui. Eu vou pedir até o Mateus para agora colocar Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3 e 19, só para a gente ver. Ou você pode também olhar na sua Bíblia, que eu quero chamar a atenção a esse detalhe, como diz aqui nas Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 19. É essa mesmo, né, Mateus? Então deixa eu ver se... 19. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu anotei errado aqui o texto. Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3, 19, na minha diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi anunciada, adicionada, por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem foi feita a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3, 19. Tá certo? Porque está dividido, né? Sim, é porque a tradução no meu junta tudo num versículo só. Obrigado, gente. Então o que é que ele diz aqui, ó? Que a lei, ela foi promulgada por meio de anjos. Ou seja, quem foi que entregou aquelas tábuas a Moisés? Os anjos. Era a palavra de Deus, mas quem estava entregando? Os anjos. Quem foi que entregou o evangelho a Paulo? Cristo, que é superior aos anjos. Muito bem, irmãos.
Vamos passar aqui para dois pontos cruciais do Evangelho. O primeiro deles, voltando ainda a 1 Coríntios capítulo 15, se você ainda está nesse texto, veja só o que diz o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o primeiro ponto crucial do Evangelho é a morte de Cristo pelos pecados. Para Paulo, a morte de Cristo está no cerne do Evangelho. Uma mensagem que não anuncia verdadeiramente a morte de Cristo não é o Evangelho. Então, o Evangelho, quando você pregar o Evangelho, deixe claro para a pessoa que Cristo morreu por ela. Ele morreu por ela. Já desde antes, aliás, alguns grupos na antiguidade não acreditavam que Cristo havia morrido. Que, na verdade, quem tinha morrido na cruz era até Judas, que tinha morrido na cruz. Quer dizer, são ideias. Outros disseram que ele, na verdade, ele desmaiou e que a ressurreição dele foi como se ele tivesse voltado à consciência. Então, mas tem gente que acredita em tudo, né, irmãos? Mas o que a Bíblia diz é que ele morreu. Ele morreu pelos pecados. Interessante, ó, o Evangelho não é como a lei, isto é, como um código de conduta para o povo. Você vê que a lei é de fato um código de conduta para o povo. Deus fala que ele é o Deus do povo de Israel e diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás parte de imagem de escultura. Enfim, ele vai chegando, vai ali, colocando aqueles 10 preceitos para que as pessoas seguissem. O Evangelho não é isso. O Evangelho o quê? É uma notícia. E uma boa notícia, que é a de que Deus perdoou os homens dos seus pecados. Irmãos, o Evangelho é uma oferta de salvação feita a toda a humanidade, e quem dentre os homens a aceitar será salvo, conforme Romanos 5:17. Vocês sabem que Paulo, quando ele vai tratar sobre o pecado, ele coloca a entrada do pecado, a introdução do pecado no mundo, lá no início. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte passou a todos os homens, pois que todos pecaram. Então, qual é a prova que todos os homens pecaram? É que todos os homens morrem. A morte, não importa como, natural, acidental, qualquer coisa. Morte é morte. Pois é, a morte, ela é o quê? A condenação, a sentença recebida pelo pecado. E não ficou só em Adão, e não ficou só em Eva, passou para toda a descendência dele. Você vê o próximo filho a morrer, aliás, o próximo a morrer é justamente o primeiro homem, né, a quem a terra bebeu sangue foi Abel. É tanto que Jesus, quando ele vai falar aos fariseus, ele disse: vai cair todo o sangue justo sobre essa geração, desde o justo Abel. Por que desde o justo Abel? Porque Abel foi o primeiro homem a morrer na história, e foi um justo. Um justo no sentido de um homem que tinha uma conduta regrada, ali alinhada, pautada na vontade de Deus. Então, o Evangelho é justamente a boa notícia para a humanidade, porque não há um justo, de fato, no sentido, vamos dizer assim, completo da palavra. Você vê que o próprio Abel, o que é que ele fazia? Ele oferecia sacrifício. Ele próprio oferecia sacrifício. Então, um justo que não há necessidade de salvação, não existe um nessa terra. Até teve um na terra, né? Só que esse morreu e ressuscitou dos mortos e hoje está no céu. Esse era o justo, o único que realmente Deus podia olhar para ele, colocá-lo ali diante da regra da lei e ver: este homem, ele é justo.
O próprio profeta João Batista, ele não queria batizar Jesus porque o batismo de João era o quê? Batismo de arrependimento. E Jesus não precisava de arrependimento. Ao contrário dele, todos nós precisamos. Entretanto, Deus, em seu amor por nós, enviou o seu próprio Filho para nos salvar, mas não sem que este sofresse como nenhum outro. Pois, como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, primeira coisa que você deve guardar do evangelho que Paulo fala aos coríntios, e isso vale para todas as igrejas em todas as épocas, é: o evangelho, ele está primeiramente pautado, alicerçado na morte de Cristo. O segundo ponto crucial é a ressurreição de Cristo, conforme o versículo 4 de 1 Coríntios 15, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você vê que assim como Cristo morreu, né, ele também ressuscitou. Logo, uma mensagem que omite a ressurreição de Cristo é uma falsa mensagem. Então se afaste desse tipo de mensagem. Cristo morreu, mas ele só permaneceu morto até o terceiro dia, no qual ele ressuscitou. E como foi que Cristo ressuscitou? Aí talvez nesse ponto alguns até concordem. Sim, eu concordo que ele morreu, de fato, é impossível uma pessoa que sofreu tudo aquilo, uma pessoa que fizer uma análise honesta, objetiva, do que Cristo sofreu, só pode chegar à conclusão, não, nenhum ser humano ia sobreviver a tudo aquilo que ele sobreviveu. Dizer que ele desmaiou é loucura, né? Mas dizer que ele ressuscitou dos mortos, aí eu também já acho um exagero. Será que é um exagero? Será que os discípulos eles acreditavam que Jesus ele ressuscitou apenas na fé dos discípulos? Ou seja, ele morreu, mas eles acreditavam tanto nele que, na verdade, ele ressuscitou no coração deles. Será que é isso? Vamos ver aqui o que é que Paulo fala, né? Ele diz que ele ressuscitou. Primeiro, ele foi sepultado. Foi sepultado, ou seja, morreu na cruz. Ele foi levado da cruz até o sepulcro. E lá ele ficou até 3 dias. E depois o anjo removeu a pedra para que todos pudessem constatar que ele havia sobrevivido. Isso foi um fato que ficou claro para várias pessoas conforme os versículos seguintes. Vamos ver aqui o versículo 5. O que é que diz? E apareceu a Cefas. Se você quiser saber quem é Cefas, é o próprio Pedro. E depois de Pedro, ele apareceu a quem? Aos 12. E depois foi visto por mais quantos irmãos? De uma só? De uma só vez. Então a igreja, às vezes a gente pensa, havia 120 pessoas lá no cenáculo. Irmãos, a igreja era maior do que aqueles 120. 120 eram os que estavam em Jerusalém naquele momento. Havia aqui pelo menos 500 de uma só vez. Então havia até mais pessoas. Ele diz mais aqui, versículo 7, o que é que diz? Depois foi visto por Tiago e mais tarde por... então não só tinha 12 não, tinha outros apóstolos também. Só que esses 12 eram aqueles que Jesus andava com eles. E ele diz mais, versículo 8 continua. Foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Então, meu irmão, minha irmã, então Paulo está dizendo, olha, Paulo não começa nem por ele, olha. Primeiro que a quem Jesus apareceu foi a Pedro. Depois foi aos 12. E vocês sabem que foi mais de uma vez. Ele apareceu aos 12, mas o Tomé não estava, né? Apareceu de novo. Tomé, vem cá. Soube que você andou duvidando de mim. Ou seja, depois apareceu mais pessoas. Ou seja, irmãos, sabe quantas pessoas eram necessárias para a confirmação de um fato, de acordo com as Escrituras? 2 ou 3. Paulo, né, como diz aqui, Paulo exagerou, né? Botou, de uma vez só, mais de 500 viram ele. Ainda estão vivos, tá? Se quiser eu dou o endereço para você ir lá ouvir essas pessoas. Então, Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos de uma forma tão real como ele morreu.
E quando ele apareceu aos discípulos, se você for lá em Lucas 24, 39, ele diz assim, olha, porque ó, nós não queremos ser juízes demasiados daqueles irmãos. Se uma pessoa muito querida para você, você tivesse visto ela morrer, e de repente ele aparecesse diante de você, você ia pensar que estaria vendo o espírito dela. Talvez você dissesse, não, eu estou vendo o espírito, não é possível. Agora, se as pessoas não podem me tocar, ó, sou eu mesmo. E foi justamente isso que Jesus fez. Ele disse, olha, um espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Podem me tocar. E quando João ele escreve a primeira carta dele, ele começa dizendo, o que vimos e ouvimos, o que temos contemplado, o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida se manifestou, né? E é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho, meus irmãos, está alicerçado nesses dois pontos, na morte e na ressurreição de Cristo. Um Evangelho sem morte de Cristo, um Evangelho sem a ressurreição de Cristo, não é Evangelho. Esses são os pontos cruciais. Então, faça a seguinte aplicação. Toda religião criada pelo homem inclui as obras como algo necessário à salvação. O homem ele não quer dizer assim, não, eu quero contribuir com alguma coisa, Senhor. Não. Cristo ele pagou, mas deixa eu ajudar. Aquele desejo de ajudar a Deus, né? Está em todos nós. Mas olha só. Toda religião criada pelo homem inclui as obras como algo necessário à salvação. Sejam estas atos de caridade, observância de regras, autoflagelação. Autoflagelação você podia também colocar sofrimento. Não, eu tenho que sofrer muito que é para me ter a salvação. Isso também é uma ideia equivocada. Sacrifícios ou outra coisa qualquer que os homens acreditem que contribuam para a salvação deles. Esse é o tipo de religião criada pelo homem. A única obra que Deus pede que nós façamos para ser salvos é crer no Filho dele. Vou dar só essa referência para você conferir mais tarde. João 6, versículos 28 e 29. A salvação é o presente da graça que recebemos com a mão da fé. Logo, não acreditem que precisam de algo mais do que a fé em Jesus para serem salvos. Quem, mesmo depois de crente, acredita que precisa fazer isto ou aquilo, pois pensa a fé sozinha é insuficiente, precisa, na verdade, entender melhor o significado da cruz e ressurreição de Cristo. Pois se Cristo não tivesse morrido por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, estaríamos tão perdidos hoje como quando éramos incrédulos ao Evangelho de Cristo. Ou seja, o que Cristo fez por nós na cruz, meus irmãos, ele fez completamente. Quando você vê aquela palavra, né, quando ele diz, né, está consumado, ele diz, né, acho que até João quer dizer, está consumado. Ali, irmãos, poderia ser entendido até como está pago. Agora, só o crente aqui entende isso, né? Um diz crente, está pago. Pago o quê? Mas o crente sabe, está pago. Os meus pecados. Aí, chega até a ser ofensivo a Deus e diz assim, não, Senhor, eu tenho que fazer isso, porque senão o Senhor não vai me salvar. Aí, é demais. Irmãos, passando para o segundo e último ponto de hoje, que está associado aos outros, é que o Evangelho está em conformidade com as Escrituras. Você vê que no versículo 3 e 4 de 1 Coríntios 15, termina assim, segundo as Escrituras. De acordo com Paulo, as Escrituras elas testificam do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem, irmãos, que cedo foi anunciada aos homens. O Evangelho não é uma mensagem nova que Paulo trouxe para as pessoas, né? Trouxe para os judeus, né? Não. É uma mensagem que já havia sido anunciada por Deus já desde o começo. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
pré-anunciou ou anunciou primeiro o evangelho a Abraão. E o que foi que Deus disse a Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Isso é o evangelho? É. Isso é o evangelho, mas lá no começo. Lá no começo. Aliás, alguns acreditam que o evangelho ele foi ouvido até por Adão e Eva. Quando Deus disse à serpente: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali era como os teólogos chamam de proto-evangelho. É o início mesmo. Ali seria o início do evangelho. Ou seja, já de Gênesis, logo no início, eles não tinham sido nem expulsos do Éden. Deus já fez a promessa. E essa promessa ela foi sendo confirmada e cada vez mais esclarecida durante as gerações. Você pode depois ver algumas referências, vou ver aqui só duas por enquanto. Lá em Salmos 16:10, é uma referência também do Antigo Testamento, uma referência muito clara à morte e à ressurreição de Cristo. Mas lá no Antigo Testamento, Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aqui é uma profecia referente à morte e à ressurreição de Cristo. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Por quê? Porque ele ressuscitará. E também em Zacarias capítulo 12, versículo 10, quando fala: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Interessante que essa profecia, João em seu evangelho coloca logo depois daquele soldado romano haver perfurado o lado de Cristo com a lança, ele coloca lá duas profecias, aliás, duas mensagens, duas referências, e uma das referências é justamente e olharão para aquele a quem traspassaram. Então, o que é que as escrituras elas mostram para nós, irmãos? É que o evangelho ele está ali alicerçado nas escrituras hebraicas. Por isso que Paulo, quando ele ia à sinagoga, ele não abriu uma carta dele, olha o que eu escrevi aqui para os Tessalonicenses, olha o que eu escrevi aqui para os Gálatas, olha o que eu escrevi. Não. Ele pegava as escrituras hebraicas, a Torá, o Tanar, pregava e expunha ali aquelas alusões, aquelas prefigurações, aquelas declarações sobre o Messias. E ele colocava a vida de Cristo em paralelo. Porque, irmãos, até a vinda de Cristo, essas declarações, alusões, prefigurações da morte e ressurreição de Cristo ainda estavam obscuras. Mas imagine você, naquele momento em que Jesus estava caminhando ali de Jerusalém a Emaús. Era um caminho, né? As pessoas viajando, tinha 2 discípulos, né? Viajando. Aí, de repente, chega um terceiro, né? Aí começa a conversar com ele. Por que vocês estão conversando? Aí um olha assim pro outro e diz assim: será que você é o único estrangeiro aqui que não sabe do que aconteceu? Ele disse: e o que aconteceu o quê? De Jesus de Nazaré, profeta, que nós esperávamos que fosse ele que cumprisse as profecias, né? Mas ele morreu. E vocês não sabiam que o Cristo devia padecer e entrar na sua glória? Aí é dito lá que ele começou de Moisés, passando pelos profetas e por todas as escrituras, falando o que dele estava escrito. Olha só, todas as escrituras, aí você pega ali de Gênesis, né, que os judeus consideram até 2 Crônicas para nós, né, porque na contagem dele é a lei, né, os profetas e os escritos. Aí Jesus foi da lei, passou pelos profetas, chegando até os escritos, o que estava escrito sobre ele nas escrituras. Segunda aplicação.
Deus tem anunciado o Evangelho desde o início à humanidade através dos seus profetas. O Evangelho não se trata de uma nova doutrina, mas da mensagem da salvação revelada progressivamente a judeus e a gentios, até a sua completude, na morte e ressurreição reais de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Nesse sentido, a nossa fé se alicerça em todas as Escrituras, seja o Antigo, seja o Novo Testamento. Então, irmãos, a nossa fé no Evangelho, ela está nos dois testamentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Além disso, diante do que nós aprendemos, nós também podemos louvar ao Senhor por Ele ter anunciado a sua salvação a todos os povos, mesmo antes da vinda de Cristo em carne a este mundo. Então nós podemos louvar ao Senhor por isso. A salvação ela não começou quando Cristo veio e entregou a vida dele. Já havia sido anunciada, porque aquilo que ele ia fazer ia ter efeitos para todos os homens que nele crescem, que crescem em Deus. E finalmente, a salvação não depende do conhecimento exato ou completo da revelação divina, mas da fé nesta revelação, mormente, ou seja, principalmente em que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Você é salvo pela fé na mensagem, não é porque você se formou em teologia, né? Até porque os teólogos eles não chegam a um consenso, há passagens nas Escrituras que eles têm mais de uma visão. Então não é por um completo ou exato conhecimento de toda a revelação, mas é o quê? De uma fé sincera, verdadeira, consciente, permanente, porque Paulo falou em perseverais no Evangelho, permanente na mensagem de nosso Senhor e Salvador. Concluindo, irmãos, o Evangelho anunciado por Paulo, Silvano e Timóteo aos Tessalonicenses é o Evangelho de Deus, o qual revela o amor e compaixão do Senhor por nós pecadores. Um amor e compaixão recebidos unicamente pela fé. Então, irmãos, isso aqui foi só para a gente ver o evangelho que era pregado por Paulo aos Tessalonicenses. É o mesmo evangelho que salva a nossa alma. A gente pode ter diante de nós momentos que a gente pensa assim, meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu realmente tenho uma salvação? Por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque as nossas emoções muitas vezes são que nem a... Quem aqui já andou de roda gigante? A sua fé às vezes está lá em cima, ó. Mas às vezes está lá embaixo. Aí está em cima de novo. Aí está embaixo de novo. Né? É assim, as emoções, né? Às vezes você tropeçou em um grande pecado e você diz assim, meu Deus, não tem esperança para mim não. Se dependesse de mim ou de você, não tinha mesmo não. De mim e de você, não teria solução. Mas quem Cristo aceitou, aliás, quem Deus o Pai aceitou foi o Filho dele. Irmão, se fosse eu e você se apresentar diante de Deus com as nossas pobres obras, deixa eu dar um trava-língua agora, né? Irmãos, era pior do que passar vergonha. Nem sei o que a gente ia passar. Como é que a gente ia pagar uma dívida tão alta se o Senhor não tivesse, Ele, o único que pudesse pagar, tivesse feito? Então, irmãos, viver a vida cristã é viver uma vida com gratidão a Deus. Se você estivesse morrendo afogado nessa piscina aqui, não é nem tão fundo, mas vamos que você estivesse morrendo afogado ali, e tá todo mundo lá dentro da casa, né, e tudo mais, você vê, tropeçou, bateu a cabeça lá embaixo, tá sem sentido, vai morrer afogado, de repente, alguém passou, pulou, tirou você. Tenho certeza
que você ia pensar dessa pessoa muito bem pelo resto da sua vida, e o que essa pessoa, você ia dizer, rapaz, eu não sei nem, não tenho nem como pagar aquilo que você fez por mim. Saiba que nós também não temos como pagar o que Cristo fez por nós. Sejamos gratos a Ele. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que ela desperte-nos cada vez mais a fé em Ti. O Evangelho ele é simples, uma criança, Deus pode recebê-lo, ó Deus, uma pessoa, ó Deus, com pouca capacidade intelectual pode receber, Senhor Deus, porque é preciso apenas crer, ó Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que o Senhor, Pai, nos ajude a ter cada dia mais gratidão a Ti, Senhor, e preservar, Deus, com cuidado esse Evangelho, Deus, perseverando nele, não só hoje, mas amanhã e até o fim dos nossos dias. É o que eu peço por mim, por essa congregação, ó Deus, no nome de Cristo.